No vídeo de ontem eu narrei para vocês a boa parte da viagem do navegador espanhol Sebastião Caboto. Disse a vocês que ele partiu da Espanha em 1527 em direção às Molucas, com o objetivo de fazer o mesmo trajeto estabelecido pelo Fernão de Magalhães, mas depois de ancorar no Nordeste, em Itamaracá, e ter contato com o piloto Jorge Gomes e depois ser levado até o Porto dos Patos, litoral atual de Santa Catarina, e ter travado contato com outros náufragos, ele resolveu mudar de planos e ir em busca da Serra da Prata. Ele tinha autoridade para fazer isso? Bem, ele era piloto-mor da Espanha. O piloto-mor anterior, o Juan Díaz de Solís, nós já sabemos o destino dele, devorado por índios guaranis, e o Sebastião Caboto se tornou o novo piloto-mor, o que teoricamente daria certa autonomia a ele para tomar essa decisão. Até porque se ele fosse bem sucedido e encontrasse a Serra da Prata, o rei com certeza ficaria muito satisfeito e não levaria em conta essa desobediência. Bem, mas ontem eu narrei para vocês boa parte da trajetória dele, até quando ele se encontrou com outros dois bergantins lá no Rio Paraná. E eu disse a vocês que esses outros dois bergantins pertenciam a um outro navegador chamado Diego Garcia. Então vamos falar um pouco da viagem do Diego Garcia até o ponto em que ele se encontra com o Caboto. Diego Garcia era um navegador português que provavelmente participou da expedição do Juan Díaz de Solís e sobreviveu. Ele, como muitos outros pilotos portugueses, havia desertado e estava navegando sob a bandeira da Espanha. Em 1526, ele foi nomeado capitão-geral de uma armada organizada, financiada por aquele comerciante chamado Cristóvão de Haro, que eu já mencionei aqui também. Então, em agosto de 1527, ele partiu da Espanha para as Molucas. Porém, provavelmente pelo fato dele ter participado da expedição do Solís, ele recebeu autorização real para explorar a região do Rio da Prata. Então, além de ir às Molucas, ele tinha autorização para fazer isso. Bem, quando ele partiu em agosto de 1527, o Sebastião Caboto já estava lá no Forte Espírito Santo há 2 meses. Tá? Então, se você não sabe do que eu estou falando, vê o vídeo de ontem que você vai entender. Muito bem. Então, o trajeto da viagem do Diego Garcia é o seguinte: ele parte de Palos, na Espanha, atinge as Canárias, depois ruma diretamente para o litoral do sul do Brasil, atinge a região onde hoje é São Vicente. São Vicente. De São Vicente ele parte para Cananéia. Em Cananéia ele encontra um náufrago que vivia há quase 30 anos ali, de quem eu já falei, e que vai ser batizado pelo Diego Garcia como o Bacharel de Cananéia. Se você não sabe de quem eu estou falando, tem um vídeo aqui que chama o Bacharel de Cananéia. Então ali ele trava contato com o Bacharel e em fevereiro de 1528 ele parte para o Rio da Prata. Navega até a região sul do Brasil e atinge a região sul da América do Sul, entra no Rio da Prata e atinge a ilha de São Gabriel, que é uma ilhazinha que fica no Rio da Prata, mais ou menos em frente a São Lázaro, aquele lugar onde o Sebastião Caboto tinha ancorado suas naus. Essas grandes naus, caravelas, galeões, não conseguem subir o Rio da Prata. Então o próprio Diego Garcia estaciona na ilha de São Gabriel, pega seu bergantim, monta e começa a subir o Rio Paraná. Bem, nessa subida do Rio Paraná, ele navega 600 quilômetros e aí encontra Sebastião Caboto. A primeira reação do Diego Garcia é tentar se impor ao Sebastião Caboto e dizer: olha, você não poderia estar aqui, você não foi autorizado pelo rei a navegar aqui, você devia estar indo para as Molucas. Mas o Sebastião Caboto, piloto-mor da Espanha, chegou muito antes dele na região do Rio da Prata, já estava ali há meses, já tinha construído fortes, já tinha ido até o Rio Paraguai, voltado, tinha
subido o Paraná, feito lá um Forte Santana, estava voltando, então ele estava muito mais autorizado, entre aspas, a estar navegando ali. Então, além de ser piloto-mor e além de ter precedência, ter chegado antes, ele tinha o principal, ele tinha uma quantidade de homens maior do que o Diego Garcia, então podia simplesmente impor a sua vontade. E é isso que ele faz. Ele dobra o Diego Garcia, proíbe o Diego Garcia de continuar a sua viagem, prende o Diego Garcia, entre aspas, né? Assim, meio que deixa ele quase preso, vamos dizer assim, e acaba obrigando o Diego Garcia, contra gosto, a entrar como um participante da sua viagem. Então o Diego Garcia se submete ao Sebastião Caboto. E os dois vão construir 7 bergantins, né? Eles vão liderar ali, né, a construção de 7 bergantins para fazer o que o Sebastião Caboto já sabia que deveria fazer: subir o Rio Paraguai. Então eles preparam, se organizam, constroem esses bergantins e em dezembro de 1528 eles começam a subir o Paraná até o ponto de confluência com o Paraguai e vão tentar subir o Paraguai. Eles vão ficar meses eles vão ficar meses subindo o Paraguai, se aventurando em cada um daqueles afluentes ali do Rio Paraguai, porque eles sabiam que tinha que subir o Paraguai e encontrar o caminho para a Serra da Prata. E esse caminho eu já mencionei aqui, que é através do Pilcomayo, mas eles não sabiam disso, então eles ficavam tentando um rio, outro. O fato é que, lá em setembro de 1528, em setembro de 1529, então presta atenção, dezembro de 1528 eles partem. Só em setembro do outro ano, 10 meses depois, o Diego Garcia vai dizer para o Sebastião Caboto: para mim chega, não tem mais condições. Eles passaram fome, índios os atacaram, febres, doenças, mandaram para a Espanha um dos galeões para trazer mantimentos, então a situação era precária, complicada, eles não conseguiam alcançar o seu objetivo. Em dezembro, o Diego Garcia pede arrego e em outubro o Sebastião Caboto faz o mesmo. E os dois retornam para a Espanha, aí tem uma longa viagem de volta, vão parar no Brasil de novo. Depois os dois vão chegar na Espanha e vão travar uma batalha judicial um contra o outro, mas enfim, não vou entrar em todos esses detalhes porque, enfim, né, seria até interessante, mas não dá para falar tudo, infelizmente não dá para falar tudo. Mas é isso. Então esse foi o encontro do Diego Garcia com o Sebastião Caboto na região do Rio da Prata. Ambos passaram pelo Brasil, ambos travaram contato com os náufragos de Juan Dias de Solís. Esses náufragos, percebam, como eu já disse antes, esses náufragos da expedição do Juan Dias de Solís, eles têm um papel importantíssimo nessa colonização, nessa conquista do sul do Brasil e a região ali da Argentina, do Uruguai. Beleza, então é isso, pessoal. Talvez, é bem provável, na verdade, que na semana que vem, então, eu já comece a falar sobre a expedição do Martim Afonso de Souza. Nós já chegamos em 1529, a expedição do Martim Afonso de Souza está prestes a acontecer. E agora eu preciso avisar vocês uma coisa. A partir de agora, né, cumprimos aí mais uma etapa da nossa trajetória. Agora, a partir de 1530, a gente tem bastante informação. Então, assim, tudo bem, as fontes ainda são escassas, mas em comparação com o período anterior à viagem do Martim Afonso de Souza, já há agora um incremento das fontes. Então, vocês vão reparar que os assuntos agora vão ficar mais longos. Então, para tratar, por exemplo, sobre a expedição do Martim Afonso de Souza, não vai dar para tratar em 1 ou 2 vídeos, eu vou ter que fazer uma série. Mas nosso lema é paciência, né? E não parar e não precipitar, né? Então, vamos devagarinho tratando dos assuntos que uma hora a gente chega lá, se Deus quiser. Um abraço para vocês.